Bom, pessoal, aqui a gente está observando um corte de hipófise, né? Um corte que não está mostrando a hipófise inteira. O que a gente está vendo é uma parte do infundíbulo da neurohipófise, né? Abraçado ou revestido por parte da adenohipófise, região que a gente chama de parte tuberal ou pars tuberalis, né? O infundíbulo aqui ele saiu do plano de corte, né? Então essa região aqui a gente não está observando, a gente está vendo só um pedaço da parte tuberal, mas ele se continua e se dilata aqui, formando a parte nervosa da neurohipófise, que é toda essa região lilás que vocês estão vendo aqui. Essa região aqui à direita é a parte distal da adenohipófise, e esse pedacinho aqui, ó, contínuo com o tecido nervoso da parte nervosa, é a parte intermédia da adenohipófise. Então, vamos lembrar, a hipófise é uma glândula de origem embrionária dupla. Parte dela se origina a partir de uma evaginação do diencéfalo. Essa região é chamada de neurohipófise e se subdivide em duas regiões, infundíbulo e parte nervosa da neurohipófise. Já a outra origem da hipófise é a origem epitelial, né? Se origina a partir do ectodermo de revestimento do estomodeu e forma a parte epitelial da hipófise, que a gente chama de adenohipófise. A adenohipófise se subdivide em três regiões: parte distal, que é a mais desenvolvida delas, parte tuberal, que envolve o infundíbulo, e parte intermédia, que é a menos desenvolvida e que se relaciona diretamente com o tecido nervoso da parte nervosa da neurohipófise. Então aqui a gente está vendo uma outra região dessa lâmina, né? Não coube a glândula inteira na fotografia anterior. E a gente está observando então a parte nervosa da neurohipófise, formada por tecido nervoso, obviamente, a parte intermédia da adenohipófise, em contato direto com a neurohipófise, e um pedacinho aqui da parte distal. Toda essa região branquinha aqui, ela era ocupada por tecido conjuntivo, mas que se perdeu durante o preparo da lâmina. Aqui a gente está vendo uma outra imagem mostrando mais ou menos a mesma coisa. Ó, o tecido nervoso da parte nervosa da neurohipófise, a parte intermédia da adenohipófise em contato direto com a neurohipófise, região do septo conjuntivo que se perdeu durante o preparo e uma parte da parte distal da adenohipófise. A adenohipófise ela tem dois tipos de células secretoras, né? As células acidófilas, que vocês estão vendo aí coradas em rosa. As células acidófilas elas se subdividem em células mamotróficas, né? Produtoras de prolactina, e células somatotróficas, produtoras do hormônio de crescimento. E o outro tipo de célula secretora são as células basófilas da adenohipófise, que são essas que vocês estão vendo aqui, coradas num tom de lilás ou azul, né? As células basófilas se subdividem em três grupos: as células tireotróficas, que produzem TSH, ou hormônio estimulador da tireoide, as células adrenocorticotróficas, que produzem ACTH, que significa hormônio estimulador do córtex das adrenais, e o terceiro tipo de população são as células gonadotróficas, que produzem FSH e LH. FSH, hormônio estimulador de folículos, e LH, hormônio luteinizante. Existe um terceiro tipo de célula que tudo indica que não é secretora, né? São as células cromófobas, como por exemplo essa daqui, ó. A gente observa o núcleo, quando a gente vai olhar o citoplasma, não tem nada corado em volta dela, né? Então, discute-se se as células cromófobas são células, que tem outra cromófoba, olha. Se são células acidófilas ou basófilas que acabaram de secretar, perderam seus grânulos e por isso o citoplasma não se cora, ou se seriam células precursoras de células
maduras, secretoras, ou do tipo acidófila ou do tipo basófila, né? Seriam células tronco do epitélio da hipófise. Passando entre essas células, a gente observa feixes de tecido conjuntivo que se ramificam distribuindo os capilares sanguíneos, que tanto vão trazer os hormônios estimuladores para o funcionamento dessas células, né, vindos lá do hipotálamo, quanto vão recolher dessas células os hormônios secretados por elas. Já no tecido nervoso, né, na parte nervosa da neurohipófise, o que nós vamos encontrar? Vamos encontrar um tipo de célula nervosa, né, com vários prolongamentos citoplasmáticos ramificados, são os pituícitos, né? Os pituícitos, eles correspondem aos astrócitos do tecido nervoso central, são células de sustentação. Vamos encontrar capilares sanguíneos também, atravessando o tecido nervoso da neurohipófise, na parte nervosa, e vamos encontrar axônios de neurônios cujos corpos celulares estão em núcleos hipotalâmicos. Esses axônios, eles têm dilatações, onde eles armazenam os hormônios secretados ou produzidos lá no corpo celular, e essas dilatações contendo essas vesículas de hormônios são chamados corpos de Hering, né? Então, a parte nervosa, na verdade, ela não produz hormônios, ela armazena hormônios produzidos no hipotálamo, né? Pelos corpos celulares lá, que estão lá nos núcleos hipotalâmicos. Elas apenas, a parte nervosa da neurohipófise apenas secreta esse hormônio nos capilares sanguíneos quando esses neurônios são estimulados. Então, são dois os hormônios secretados pela neurohipófise. A ocitocina é um deles e o hormônio antidiurético, também chamado vasopressina, é o segundo hormônio secretado pela neurohipófise.